Bom dia. Bom dia. Achei que não ia funcionar, mas vamos lá. Tudo bem, gente? Sejam todos bem-vindos. Queria agradecer a todos que estão aqui. Existe alguém pela primeira vez? Ok. Todos viciados. Isso é uma brincadeira que o pastor fazia em Recife e que a gente traz na memória para esse momento de alegria com vocês. Esse domingo é um domingo muito especial, porque nós estamos aqui juntos, temos um plano de estudo, temos um conteúdo para refletir, e eu gostaria de convidar cada um a refletir, mas também poder participar, com perguntas, com colocações. Existe um conteúdo um pouco extenso, existe bastante texto, eu peço desculpas, mas são referências para que norteiem o nosso estudo. Nós não vamos ler tudo, não se preocupem, mas é para mostrar a base do que está sendo apresentado. Tá? Mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão sobre o texto, a gente para nele e conversa. Tá bom assim? Combinado? Vamos lá. O que é que nós vamos falar hoje? Pensamento e energia. Como é que funciona isso? O que é isso? De onde vem isso? Como a gente poder perceber? Como a gente poder interagir? Então, a nossa meta hoje, durante o estudo, nós vamos fazer uma reflexão. Ok, o controlezinho não quer ir. Vamos fazer uma reflexão à luz do Espiritismo, o primeiro tópico. Nós vamos falar sobre pensamento, depois vamos falar sobre energia. E no final nós vamos fazer um pouco de reflexão sobre tudo isso, como é que isso funciona para a gente. Nós não poderíamos iniciar qualquer tipo de estudo falando de pensamento e energia sem olhar para o que é a tríplice dentro da doutrina espírita. Eu sei que para muitos de nós isso já é algo passado e rebatido, mas esse conteúdo ele é disponibilizado na internet e nós precisamos pontuar isso de forma mais clara. A tríplice da doutrina espírita é fundamentada em 3 pilares. A religião, que está no topo, a filosofia e a ciência. Essa tríplice, ela tem conexões, que nós vamos chamar de conexões de conhecimento e conexões morais. E o Espírito Emmanuel, ele elucida que podemos tomar o Espiritismo simbolizando como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia, ela nos vincula à Terra. É uma figura simbólica, né? Claro. Mas a religião é o ângulo que nos leva para o alto. Então, se nós olharmos a ciência e a filosofia, elas são ciências ou textuais ou experimentais que nos trazem algum norte de conhecimento. E por que o Espiritismo traz isso para a religião? Porque, com base nesse aprendizado, nesse estudo, nesse conhecimento, nós vamos aplicar isso dentro de uma doutrina, ou dentro de uma religião, como quiserem chamar, apesar do Espiritismo não ser uma religião. Essa é uma visão sistêmica de como a gente pode analisar o Espiritismo hoje. Hoje não, desde quando ele foi concebido. Né? Os princípios filosóficos, eles são norteadores de boas práticas. Eles são os que nos fazem pensar antes de agir. A ciência, ela busca comprovar aquilo que foi pensado, elevando isso a uma forma de bem viver, uma forma de talvez mudar hábitos e situações no cotidiano da gente. Então, a tríplice ela nos dá um conjunto completo de elementos que, ao longo do tempo, eles vêm sendo aprimorados, vêm sendo amadurecidos, principalmente pela ciência. A ciência, cada vez mais, ela está se aproximando da espiritualidade. Como? Constatando. A evolução científica nos últimos 150, 180 anos, de Kardec para cá, ela é algo assustador para quem viveu naquela época. Ou seja, nós que vivemos naquela época encarnados, a gente não imaginava tudo o que ia acontecer. E agora a gente está começando a vivenciar um pouco mais disso. A gente não poderia falar sobre pensamento sem
conceituar esses pontos anteriores, para que a gente agora comece a abrir um pouquinho sobre isso, mas sempre buscando, dentro da tríplice, o que nós queremos entender. Porque o que vai ser apresentado aqui não é um conteúdo do Roberto, é só um resumo do que foi encontrado pelo Roberto, de coisas que podem nos trazer. Ou seja, eu gerei pensamentos que nos fizeram produzir esse conteúdo, através de diversos elementos que vão estar sendo apresentados aqui. Mas o que é isso? O que são pensamentos? Como é que a gente poderia... Alguém se arriscaria a falar o que são pensamentos? Vamos ver algumas coisas aqui. Há duas perspectivas, né, para compreender o pensamento. Um enfoque espiritual e materialista. O espiritual, se alguém quiser essa apresentação depois, é só falar que eu mando pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Não ficar meio distante, André, se não conseguir, depois eu mando ela completa, não tem problema não, tá? Para não ficar tranquilo. Então, o primeiro enfoque é espiritualista, que concebe o ser humano como uma alma imortal e atribui a capacidade de pensar a esse ser. A abordagem materialista, ela é diferente. Ela defende que o cérebro é responsável pelo processo de pensamento, utilizando uma entidade chamada mente, cuja natureza ainda é desconhecida, que perece com a morte do corpo. Onde é que está a pegadinha aqui? Tem duas, na verdade, né? Cuja natureza ainda é desconhecida. Como é que eu posso afirmar alguma coisa que eu não conheço? Eu não tenho elemento suficiente para afirmar nada. À luz da ciência, ainda. E o outro é com relação ao perecer. Essas duas estão extremamente conectadas. Se a gente for pensar de forma mais abrangente, elas são uma só. Vamos avançar. Aqui é mais uma definição sobre pensamento. É um processo cognitivo que envolve a geração, organização e manipulação de ideias, imagens mentais e conceitos. É uma atividade mental interna que nos permite compreender, interpretar, raciocinar, planejar, solucionar problemas, formar opiniões e tomar decisões. É isso mesmo? É, né? Para esclarecer de forma bem sucinta, sem abordar nenhum conceito mais filosófico ou técnico, é isso. Isso é o que a gente faz toda hora. É o que eu estou fazendo aqui com vocês, vocês estão fazendo nesse momento comigo. Eu planejei, eu organizei, eu estou falando, eu estou criando imagens aqui, vocês estão criando imagens na cabeça de vocês. O pensamento é uma capacidade fundamental da mente humana e tem sido objeto de estudo em diversas disciplinas, como a filosofia, a psicologia e a neurociência. É uma parte essencial do nosso processo de compreensão e interação com o mundo ao nosso redor. Essas são as duas definições que existem sobre o pensamento. Agora nós vamos voltar para a nossa tríplice. E vamos tentar entender agora o que é esse tal pensamento dentro dessas três colunas. Dentro da filosofia. O que a filosofia diz para a gente? Na filosofia, a natureza do pensamento é um assunto complexo, debatido ao longo dos anos, dos séculos, por filósofos de diferentes correntes de pensamento. Existem várias perspectivas, teoria, como ele funciona, apresenta uma visão geral, apresenta ideias que foram discutidas, ou seja, essas ideias elas foram mudadas durante o tempo, elas estão sendo meio que atualizadas, vamos dizer assim. Em termos técnicos, a filosofia considera que o pensamento é como uma atividade mental que envolve processos cognitivos complexos, como raciocínio, inferência, análise, síntese, abstração, imaginação e intuição. O pensamento é a capacidade humana de formar conceitos, juízos e argumentos, e de explorar ideias e de busca compreender a realidade, o mundo ao nosso redor. Essa é a visão filosófica. Alguém quer pergunta, alguma coisa? Tranquilo? Beleza. E o que a ciência vem dizer para a gente? Aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais interessante. Na ciência, o conceito de pensamento é frequentemente abordado em relação ao processo cognitivo mental, que ocorre no cérebro humano. Os cientistas estudam o pensamento por meio de disciplinas como psicologia cognitiva, neurociência cognitiva e ciência cognitiva. Até aí, tudo bem. Do ponto de vista científico, o pensamento é considerado um processo complexo que envolve atividades mentais, como a percepção, a atenção, a memória, o raciocínio, a resolução de problemas e a tomada de decisões. Os cientistas investigam esse processo mental, como eles ocorrem,
são organizados no cérebro e como contribuem para a cognição humana. Ok, aqui ele está falando sobre os processos subjacentes da mente, né, no caso do pensamento, e com relação a esses processos subjacentes, eles são os processos que nos fazem criar conceito e, a depender, manipular situações. São subprocessos que estão sendo o tempo todo. Um exemplo, eu planejo vir dessa palestra. Quais são os subprocessos abaixo desse planejamento? São as áreas que eu vou atuar na palestra, são os conteúdos que vão ser apresentados, cada parte desse processo. O que eu estou fazendo aqui de uma forma bem tranquila, bem produtiva, é manipular as informações para vocês. Essas informações estão em algum lugar, eu pensei sobre elas, eu fui intuído sobre elas, busquei elas e, de alguma forma, eu estou apresentando elas para vocês. Então, eu estou manipulando essas informações. Isso faz parte do processo do pensamento também, à luz da ciência. E aqui ele demonstra que a gente consegue receber esses estímulos através de itens internos e externos. Internos são os nossos sentimentos, as nossas vivências, e os externos são vocês me olhando, vocês balançando a cabeça, vocês sorrindo, vocês sérios, são exemplos de externos. De acordo com o que eu vou percebendo o externo, eu vou moldando meu pensamento e vou conduzindo a minha fala. Eu não uso o texto, correto? Eu uso o texto aqui como uma referência bibliográfica, nada mais do que isso. Mas nesse momento eu estou praticando o meu pensamento junto com vocês. Eu estou olhando no olho do alemão, eu estou no olho da Isabel, da Anitta, do Fernando, do Sival, estou procurando elementos aqui que vão me fazer agora falar a próxima palavra. O que eu tenho que falar a seguir? Não está na minha cabeça ainda. Mas os meus pensamentos e a quantidade de informações que eu tenho do que foi estudado vão me fazer falar alguma coisa. Faz sentido? É isso que acontece com a gente o tempo todo, correto? E aí o que acontece hoje, que é bastante interessante? Quando no Livro dos Espíritos a gente vai ver que na época que foi escrito, não existia tecnologia na Terra ainda, no mundo físico, para mapear a energia do pensamento, para mapear o pensamento. Hoje aqui nós temos um dos equipamentos que mapeia o que acontece no cérebro da gente quando a gente pensa. Esse é o equipamento com o nome em inglês, né? O fMRI, e ele funciona como o quê? Ele funciona como um leitor de sensibilidades energéticas. A gente vai falar de energia mais para frente, mas aqui o que a gente está vendo ali nos pontos vermelhos é o que acontece na mente, no cérebro da gente, fisicamente, quando acontecem estímulos de pensamentos ou algum tipo de reação. Isso aqui já é a ciência comprovando o que foi escrito há 150 anos atrás. É um exemplo, tá? Existem outros equipamentos, mas aqui é só para trazer uma referência. Vamos entrar em energia agora para a gente poder fazer a ponte com isso aqui. O que é energia? Para que a gente tenha uma bateriazinha na cabeça aí para poder... O conceito de energia pode ser entendido de várias maneiras, dependendo do contexto que está sendo utilizado. Em termos gerais, a energia é uma propriedade associada a objetos e sistemas que lhe permite realizar trabalho ou produzir uma mudança. A energia existe em diferentes formatos e pode ser convertida de uma forma para outra. Esse finalzinho aqui a gente vai guardar ele. Pode ser convertida de uma forma para outra. Guarda ele um pouquinho aí. Ok. Na física, a energia é frequentemente definida como a capacidade de realizar trabalhos. Você lembra disso da escola, lá no segundo grau? Quando falava das três... Quem lembra quais eram as três físicas? Tinham três, né? Ok, tudo bem. O trabalho é realizado quando uma força atua em um objeto e causa um deslocamento na direção da força aplicada. Esse texto é importante eu estar lendo para que a gente tenha entendimento do que vai ser falado a seguir. Por isso que eu estou fazendo, talvez chato de ler, mas é importante para a gente poder fixar um pouco sobre isso. A energia ela é transferida ou transformada durante esse processo. Ela é transferida ou transformada. Eu estou aplicando alguma coisa, eu estou transferindo ou eu estou transformando essa energia. Existem várias formas de energia, energia cinética, associada ao movimento de um objeto, energia potencial, associada à posição ou configuração de um objeto, e a energia térmica, associada à temperatura e calor. Essas são as três que a gente falou um pouquinho atrás.
Quais são as origens que a gente pode obter energia hoje? O que vocês têm em mente? O nosso corpo ele obtém essas energias que são essenciais para a nossa sobrevivência e movimento, veja, físico ou pensamento energético, de diversas formas. Existe uma pirâmide de alimentos, na verdade, mas as três grandes categorias, existem outras, mas as três grandes categorias são os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Por que você está trazendo isso, Roberto? O que isso tem a ver com o pensamento, com a energia? Por que você está trazendo tudo isso? Boa pergunta. Vamos descobrir. O que são os carboidratos? Resumidamente, são as energias que nós consumimos a curto prazo. São as energias que os alimentos nos dão, que são consumidas a curtíssimo prazo. Elas normalmente não ficam armazenadas. Elas nos dão um pico de energia e depois elas caem. Por isso que falam muito, quando eu como muito carboidrato, eu tenho muita energia, daqui a pouco me dá fome de novo. Por quê? Porque alguém aqui dentro está pedindo mais. Eu quero mais estímulo, eu quero mais. Isso através do processo glicêmico, da glicose. Quando a gente fala em gorduras, a gente está falando de uma quantidade ou um tipo de energia que ela não é consumida tão rápida e ela fica do que a gente chama de tecido adiposo. O que é o tecido adiposo? É isso que eu tenho aqui me protegendo. Vocês não conseguem ver meu abdômen. Mas ele está aqui embaixo, eu garanto. Mas não dá para ver. Com camisa ou sem camisa, vocês não vão ver. Por quê? Porque eu tenho muita energia acumulada aqui. Quem gostou disso aí pode falar. Resolveu a vida de muita gente, não é não? Agora é uma forma diferente de dizer que eu estou gordinho, mas é verdade. Essa gordura, esse gordinho aqui, o alemão tremeu tudo ali agora. O que você está falando? Você quer acabar com a minha vida? Desculpa, é só uma brincadeira. Então, essa camada adiposa, ela não é consumida a curto prazo. Por isso que a gente engorda. Estou falando de termos gerais, tá, gente? Só para a gente explanar. Mas é uma forma de energia. E, por final, nós temos as proteínas, que a gente está falando talvez da forma mais saudável de alimentação. Apesar de haver hoje diversas linhas de discussão com ou sem proteína, que tipo de proteína, animal, vegetal. Não vamos entrar nesse contexto. É só para a gente pontuar quais são esses três. E polemizar um pouquinho quando a gente fala sobre um item que está sendo muito debatido no mundo, que é o tal do jejum. Existem hoje dois grandes movimentos aí, que são movimentos cetônicos, né? Que são processos de abstinência de alimento durante longos períodos, que é chamado de jejum, onde existem linhas que falam jejum de 16 horas, jejum de 24 horas, jejum de 14 horas. Existem vários estudos avançando nisso, porque está se chegando à conclusão de que a quantidade de comida que a gente absorve, ela é demasiada. Isso aqui é comida demais que eu como, que eu não consigo queimar por falta de exercício, ociosidade, por falta de algum tipo de equilíbrio alimentar. Mas eu tenho essa energia aqui. Então, através de um processo de jejum, eu consigo fazer com que o meu organismo reaja através da ausência desse alimento e processe essa gordura, fazendo com que ela se transforme em energia, sem que eu tenha que consumir esse alimento. Mas isso não é para ser feito de forma desordenada, isso tem que ter acompanhamento especializado. Aqui é só uma explanação rápida do que está acontecendo. Então, esses são os dois grandes movimentos aí. Bom, aí que cada pessoa deve procurar o seu nutricionista, o seu personal, para que ele desenvolva um plano, para que tenha equilíbrio e o corpo da gente fique com a quantidade de energia que se faz necessária para o nosso bem viver. O Roberto está falando por que tudo isso. Aqui que está um ponto importante. Segundo a lei da conservação de energia, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Isso significa que a quantidade total de energia em um sistema isolado permanece constante ao longo do tempo. O que isso tem a ver com a gente? Se eu não faço nada com essa energia que está aqui, ela vai ficar comigo o tempo todo. E se eu continuar me alimentando, ela vai permanecer no mesmo estado.
Mas se eu de alguma forma transformo ou dou essa energia, ela de alguma forma vai sair de mim. Eu posso transformar através de atividade física, eu posso transformar através de atividades espirituais, eu posso transformar através de atividade meditativa. Eu tenho vários caminhos para usar essa energia que está no meu corpo, que eu recebi através do alimento, através da água, através do ar que eu respiro. Ela está comigo. Vamos entender que se a energia ela continua em mim, o que eu tenho que fazer com ela? Essa definição sobre energia ela já vai nos remeter ao assunto base dessa conversa, que é como essa energia pode ser transformada em benefícios para nós que acreditamos no Espiritismo. Se a energia é uma propriedade fundamental do universo, e essa energia ela permanece sempre constante no universo, ela não sai do universo. Quando o Roberto desencarnar, o que vai acontecer com o Roberto? Ele vai ser enterrado ou cremado. E isso aí vai virar o quê? Um outro produto, que vai para onde? Vai voltar para a natureza. Se eu for enterrado, as larvinhas vão nascer, vão comer a minha matéria, e essas larvinhas vão virar o quê? Vão virar adubo, vão se misturar à terra, as plantas vão crescer, vão nascer, alguém vai chegar lá, ou algum animal, ou ser humano, vai comer. O que vai acontecer? Vai virar outro Roberto de novo. Então esse ciclo ele continua, apenas só está se transformando. No Espiritismo, começa a entrar num ponto mais interessante. O conceito de espírito é fundamental, né? Segundo a nossa doutrina, o espírito é a essência imortal e individual de cada ser humano. Ele é uma entidade consciente, dotada de inteligência e vontade, que transcende o corpo físico. O espírito é considerado como parte imaterial e eterna do ser humano. Imaterial e eterna. Eu saio agora da minha energia matéria e começo a falar de imortal, começo a falar de algo que vai além do que eu acabei de narrar do ciclo. O espírito é considerado como parte imaterial do ser humano, ou seja, o ser humano é algo e o espírito faz parte dele. Mas o ser humano é o espírito? A matéria é o ser humano, correto? Se o Roberto encarnar em um outro planeta, eu vou ter a matéria daquele planeta, não essa matéria que está aqui. Vai ser mais ou menos densa de acordo com o planeta que eu estiver. O final é interessante, que ele fala que o Espiritismo nos mostra que a gente não se restringe a essa única existência. Vamos entrar no espírito e energia. Eu estou indo muito rápido? Está tudo bem para aqui? Tranquilo? Tá. Se faltar qualquer coisa aí, por favor. Vamos lá. Espírito e energia. Isso me lembra um livro. No contexto do Espiritismo, a energia também é um conceito relevante, embora seja abordada de maneira diferente do que na ciência convencional. Lembra que lá na ciência fala que a mente se extingue após a morte? A gente agora vai falar mais disso. No Espiritismo, a energia está relacionada à força vital que anima os seres vivos. Essa energia é conhecida como fluido vital ou fluidos espirituais. Os espíritos utilizam essa energia para interagir no mundo físico e também para influenciar o bem-estar dos indivíduos. O que é isso? O que é essa energia e como é que ela se manifesta com a gente? Olha essa frase. Os espíritos utilizam esses fluidos para interagir com o mundo físico e também para influenciar o bem-estar dos indivíduos. Quem acredita nisso? Levanta a mão, por favor. Okay. Como é que faz isso? Como é que um ser que não está materializado, ele vai interferir em Roberto? Vai interferir em Marco? Vai interferir em Manu? Da nossa energia, da energia que a gente emana. Quando a gente pensa, faz sentido? O pensamento é uma conexão ou não? Sim ou não?
Nos conecta com o quê? Como que está similar com a gente. Ok, está em frequência com a gente. O que é telepatia? Telepatia, quem quer arriscar? Transmitir pensamento também. Quase isso. Telepatia é pensamento em movimento. Resumidamente, sem filosofia. Por que pensamento em movimento? Eu penso, Helenita, ela está lá em Recife. Daqui a pouco ela liga. Ela pensa na filha, daqui a pouco a filha liga para ela. Isso acontece com alguém que está sorrindo. É algo perceptível para a gente, só que a gente não dá atenção, gente. A gente é tão dogmático, a gente é tão fechado, que as coisas estão acontecendo ao nosso redor e a gente não está percebendo. A gente tem que ver para crer. E a má notícia é que vocês não vão ver. Vocês só vão ter que sentir. Vocês só vão ter que perceber, vivenciar. Mas ver, quem vê pensamento? Quem vê o que eu estou pensando de cada um de vocês aqui agora, o que vocês estão pensando de mim, eu não quero nem saber. Mas é o que está acontecendo aqui agora. Vai tratar como uma coincidência. Vai tratar como uma coincidência. Algo do acaso. Sem nenhum tipo de entendimento mais concreto. Se eu não analiso, se eu não penso, o que eu estou deixando de fazer? Qual a oportunidade que eu estou perdendo? De transformar isso em algo benéfico para mim. Eu só estou vivendo, eu só estou caminhando. Mas quando eu começo a repensar isso e visualizar isso de outra forma, eu começo a descobrir que eu tenho uma oportunidade ali que antes a tal ciência não tinha alcance ainda. Vocês não têm ideia da quantidade de artigos científicos hoje que existem no PubMed e em diversas plataformas científicas que vão falar sobre isso. Quando a gente fala em medicina e saúde, olhando à luz da espiritualidade, tem mais de 70 mil, gente, artigos científicos escritos por médicos, comprovando. A gente está falando de quê? Da miopia da gente? Me perdoem a palavra, mas da ignorância da gente, no sentido real de não conhecer, de não se propor a refletir ou a pensar. Essa foi a conclusão que o Roberto chegou quando estava estudando esse material. Até que ponto eu estou aberto para o novo? Até que ponto eu quero permanecer no meu passado, que me limita, que me aprisiona, ou eu quero expandir minha mente e minha consciência? Essa foi a pergunta que eu me fiz. O que diz o Livro dos Espíritos, né? Vamos buscar quem nos explica. Os Espíritos influenciam sobre nós os nossos pensamentos e as nossas ações? Todo mundo sabe essa pergunta de cor. Todo mundo sabe. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supões, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Dirigir? Vamos lá. Guarda o dirigem aí. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditório. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. Eles se incluem na resposta. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes a vos duas ideias que se combatem. Ou seja, eles estão, através do pensamento, nos influenciando de alguma forma, e nós estamos brigando com esses pensamentos. Criando uma indecisão, né? Criando um dilema, criando um conflito. E como é que a gente sai disso? Como é que a gente avança nisso? Como distinguir os nossos próprios pensamentos e dos que nos são sugeridos? Como? Os nossos próprios vêm na primeira pessoa, vem do eu. Normalmente, na primeira pessoa, e os que vêm a seguir podem ser sabotadores. Passa isso, passa aquilo. Como está aqui. Quando o pensamento vos é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, o que vos ocorre primeiro. E eles nos impulsionam. Quantas vezes nós temos uma ideia e segundos depois essa ideia fica gelada? A gente diz, isso não é para mim, eu não consigo, isso é impossível, ninguém nunca fez, isso
isso não é bom, isso vai me dar muito trabalho. Quantas vezes isso acontece? Isso não é nosso. Nós temos que nos fixar a primeira ideia, se apegar a ela e transformar ela num projeto e avançar com ela. Senão ela vai morrer. Ok. Vamos avançar. Isso aqui eu vi uma vez, eu fiz questão de trazer. Certa vez eu ouvi dizer que maus pensamentos são como os pássaros que voam sobre nós, mas não podemos deixar que façam um ninho em nossas cabeças. Essa simples ilustração revela uma profunda verdade. Literalmente precisamos espantar qualquer pensamento ruim e não permitir que se aninhe sobre nós. Se o primeiro pensamento ele é bom, vai em frente. Analisa ele, projeta ele, traz ele para a sua realidade. Pergunta o que é que eu preciso fazer para avançar. Tem um trecho no livro Pai Pobre, Pai Rico, que é bem antigo, que ele olha para um prédio e ele pergunta: eu não posso ter esse prédio. E a pergunta que ele devia fazer é: como eu posso ter esse prédio? Estimular o pensamento, assim, estimular a mente a descobrir o como. E não estimular o pensamento e a mente a se fixar na incapacidade momentânea. Porque todo mundo tem 24 horas por dia. Todo mundo tem a mesma oportunidade. O nosso dia ele tem o mesmo período de duração. Ninguém tem mais nem menos. Por que uns conseguem e outros não? Sorte, acaso ou miopia? Ou preguiça de pensar? Disse alguma vez que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que os ouve boas inspirações. O que quer dizer isso para a gente? A sintonia que a Andrea falou. Se eu tenho alguém aqui do meu lado agora que está falando para mim, fala bobagem, critica alguém, incita, deixa o pessoal desconfortável, eu posso dar ou não vazão a essa conversa aqui. Mas do outro lado vai ter um anjinho aqui que vai dizer: ei, fala coisa boa, faz o pessoal sorrir, é um domingo, tá sol lá fora, vocês estão aqui reunidos para ouvir coisa boa. Isso vai depender muito do quê? Do Roberto. Da minha capacidade de pensar, da minha capacidade de filtrar a tal influência que vem deles. Se eu estiver extremamente depressivo, se eu estiver triste, desiludido da vida, o que eu vou trazer de coisas para vocês? Reflexo dos meus pensamentos. Então a gente tem que buscar o quê? Esse tal equilíbrio. De alguma forma. Como distinguir se o pensamento sugerido vem do bem ou vem do espírito mal? Estudar é a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. A gente consegue fazer isso? Algumas vezes, né? Algumas vezes a gente age por impulso, por crença, por alguma situação que a gente está passando, enfim. Com que fios os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, para nos sofrer como eu? Se o Roberto agora, nesse momento aqui, cair aqui e desencarnar, não é porque eu desencarnei que eu morri que eu vou melhorar. Eu vou sair da matéria igual como eu estou aqui, com o mesmo conhecimento, com o mesmo entendimento. Não vou provavelmente lembrar de nada da vida passada, a não ser que eu esteja preparado para me confrontar com quem eu fui, que provavelmente, certeiramente, não era melhor do que esse que está aqui. Então eu vou sair do corpo como eu estou. E se eu estou aqui, agora, fazendo mal, roubando, sei lá, traindo, seja qual for o que eu esteja fazendo, o que eu vou buscar fazer do outro lado? Eu fiquei puro porque eu desencarnei? Eu vou buscar as mesmas referências que eu tenho daqui. E vou tentar me juntar com os mesmos grupos que eu me junto aqui. Então, se eu desencarnar, se preparem que eu vou vir para essa área.
Vou estar por aqui pela área, se me deixarem. Vou estar por aqui, vou estar zanzando aí, cutucando um, cutucando o outro. Querem trabalhar. Fernanda, me bota no tratamento. Adriana, bota na cirurgia. Vamos para frente. Porque eu quero isso para minha vida. Mas se eu tenho sintonia com algum outro tipo de entidade que não está ainda vibrando esse amor, vibrando esse trabalho, não que seja Roberto melhor ou pior, mas que não esteja na mesma sintonia, como o André falou, que eu, ninguém vai se aproximar de mim. Faz sentido? Na mesma questão, eles perguntam, isso lhe diminui o sofrimento? Ele responde, não. Mas eles os fazem com inveja dos seres mais felizes. Olha que triste. Um espírito desencarnado que está com inveja de um outro que está com um pouquinho mais de felicidade que ele, que não é muita coisa. Se a gente está aqui no planeta, essa felicidade não é tão grande. A gente está em prova ou expiação. E na B, ele pergunta, que espécie de sofrimento querem nos fazer, nos provar, né? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. Quem é esse Deus? Deus, vamos ver Deus aí como um grande instrutor de vida. Não um senhor sentado em algum lugar ditando ordens, mas como um grande orientador, um grande pai que nos faz olhar para o próximo de uma forma diferente, de uma forma amorosa, carinhosa, com respeito, sem julgamento, sem discórdia. Se alguma coisa que eu estou praticando, ou fazendo, ou pensando, vai contra todo esse bem viver, eu estou dando espaço para quem, gente? Para esses irmãozinhos que estão sofrendo. O que é o mal? A gente já sabe que o mal é a ausência do bem. Faz sentido ou não? Então, se eu dou espaço para o mal, eu não tenho o bem dentro de mim. Se eu faço mal a alguém, esse mal está dentro de mim. Não é culpa de ninguém. Porque os espíritos sofredores que ainda estão praticando mal, eles só vão se conectar comigo se eu deixar. Isso é um fato. A não ser que seja um trabalho mediúnico, que eles precisem trazer algum tipo de trabalho para fazer junto com o médium. Mas fora isso, no meu dia a dia, no meu cotidiano, só se aproxima que eu deixo. Ah, pode passar perto, ok, fica aí, depois de lá para o Ceará, vai comigo. Acabou. Vai interferir na minha vida. Realmente a pessoa está muito, muito, muito debilitada. Isso aqui é um pouquinho extensa. Por que Deus permite que os espíritos nos ensinem o mal? Olha que resposta. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nessa missão é de colocar-te no bom caminho. E quando mais influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio do mal. Quando tens a vontade de cometer, eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entenderão esse pensamento em ti, mas se terás outros que tratarão de influenciar-te ao bem, o que faz que se reabilite a balança e te deixe senhor de ti. É duro, né? Será que a gente deveria ler isso todo dia? Na nossa meditação diária? Vamos trazer a culpa para a gente. Vamos trazer para... Não é culpa, é uma responsabilidade. Desculpe falar culpa. Culpa não existe. Vamos trazer a responsabilidade para a gente. De quem é a responsabilidade da minha vida? Quem é o presidente da minha vida? Sou eu. A Roberta Piá. Ela pode ser impactada por outras pessoas? Pode. Pelo governo, pelos bancos, pelos clientes, pelo patrão, pelos amigos. Mas eu posso dizer, se eu quero esse impacto. E posso ir por outro caminho. A todo momento eu posso fazer isso. Faz sentido para vocês? De verdade, de coração? Sim ou não? Vamos caminhar. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que os incitam ao mal?
Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por desejo ou por atrair por seus pensamentos. Pensamento aí. Por isso que a gente começou a falar de pensamento lá atrás. Os pensamentos são o aroma do plano espiritual. Quando a gente sente o aroma de uma comida, o que a gente faz? Vai atrás onde ele está a comida. No mundo espiritual, é o pensamento. Eles pegam esse pensamento, essa vibração. Não existe distância no mundo espiritual, então eles pegam quase que instantâneo, gente. É a nossa porta de entrada. Quem já ouviu falar em vigiar e orar? Orar. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas. Olha que notícia boa. O que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um fenômeno favorável, como o gato espreita o rato. Eles ficam só olhando. Mas se eles não veem campo na gente, o que eles vão fazer? Vão procurar outro. Quantas vezes a gente passa num lugar e alguém diz, eita, fulano está carregado. Quem está com a porta aberta é você. O fulano só está transportando alguém, talvez até para o centro, para o Ceará. Tem alguém aqui que vai comigo. Ok, quando chegar lá você vai resolver seu problema, não é comigo. Só estou te transportando. Mas se eu passo pela Zana e a Zana sente e ela traz para ela, ela aceita, ela está com o campo dela abaixo. Ele já está usando você. O que é que ela tem que fazer? Ela pode perceber, ela pode sentir pela mediunidade, ok, mas imediatamente ela tem que reagir e dizer, ok, tudo bem, não é comigo, você vai ser encaminhado. Você vai encontrar ajuda em tal lugar. E o trabalho começa. É esse o nosso papel. Mas se eu acato, digo, nossa, estou carregado, ouça, esse ambiente é terrível, eu só vou piorar a situação. Eu vou estar mais receptivo e mais aberto a isso. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e sintam em vós as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. O orgulho e a vaidade é a maior porta de entrada para eles, depois do pensamento. Eis porque Jesus veio fazer dizer na oração, no dominical, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Essas são as questões que estão no livro dos Espíritos. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, recebem a missão de o fazer ou é uma simples missão que eles cumprem? Terão responsabilidade nisso? A resposta é: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Deus pode ajudá-lo a fazer para vos provar, mas jamais o ordena e cabe a vós repelir. A responsabilidade de quem? Nossa. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação inferior, sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física, isso é a gente o dia todo, né? É quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tivesses com os espíritos, ou das relações que estivesse com eles durante o sono. Quantas vezes vocês mudam de humor de uma hora para outra? Constante? Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias. Eles aproveitam as circunstâncias. Isso já foi falado e debatido. A pergunta é, faz sentido ou não? Faz sentido, né? Ok.
De acordo com o Espiritismo, a energia pode ser influenciada pelo pensamento, pela vontade e pelas emoções. Tanto os espíritos quanto os espíritos, no caso, os desencarnados, como os encarnados, né? Em sessões mediúnicas, por exemplo, os médios podem atuar como intermediário entre o plano espiritual e o mundo físico, permitindo que os espíritos utilizem essa energia e transmitam mensagens. A gente falou sobre isso no início, então, a partir do momento que eu estou no processo mediúnico, eu estou permitindo o quê? Que haja uma influência, através dos meus pensamentos, dos espíritos que ali vão trabalhar, sejam mentores ou irmãozinhos que estão precisando de ajuda. Então, é através de pensamentos. Quem acha que existe incorporação de espírito está equivocado. Existe acoplamento energético ou acoplamento de pensamento, que é a mesma coisa, basicamente. Depende da luz que você for analisar. Vamos lá. A visão espírita do poder do pensamento. No Espiritismo, o pensamento é considerado uma força criadora e transformadora. Allan Kardec, codificador da doutrina, destacou a importância do pensamento como uma das faculdades essenciais da alma e a sua capacidade de influenciar tanto o mundo interno quanto o mundo externo. A gente falou sobre isso bastante. Pensamento como forma de energia sutil. O que é energia sutil? A energia sutil é aquela energia que não é densa, que ela não é prejudicial, ela não é, não vou dizer impura, mas ela não é tão, às vezes não é tão perceptível, o nome já diz que a sutilidade da coisa, mas ela não é tão vista pela gente. Aqui nesse ambiente existe uma energia sutil fantástica, mas a gente não está percebendo ela. Mas não é sutil no sentido de não ver. Porque se existir uma energia sutil aqui, muito boa, elevada, mas eu, Roberto, não estiver receptivo a ela, o que vai acontecer? Eu vou receber e ela vai. Eu não vou aproveitar esse bem para mim. Mas ela está aqui. Ela está com a gente. E ela nos afeta. Ação do pensamento como forma de energia sutil. O pensamento pode ser entendido como uma forma de energia em constante movimento e interação com o universo. Assim como a energia física pode causar mudanças no mundo material, o pensamento também pode gerar impacto na realidade por meio da emissão de vibrações e ressonância. Ok. Quando eu direciono minha atenção, minha atenção para algo que eu estou vendo, e esse algo é algo que contraria aquilo que eu acredito ser bom, o que eu faço? Um exemplo. Eu estou andando na rua e eu vejo uma pessoa usando drogas. Qual é a minha reação? Eu critico? Eu falo mal? O que eu vou fazer com essa informação que chegou para mim? Depende da sua visão da droga. Depende da sua visão de amor. A droga é uma droga, mas ela é boa. Quem usa sempre está feliz. Mas para nós, que buscamos trabalhar com o bem, o que nós devemos fazer? Orar. Orar para aquele irmão que está sofrendo ali, está dependendo de algo. E pedir ajuda por ele. Interceder por ele. Pegar essa energia sutil que está chegando na gente através da nossa percepção e direcionar ao bem. Mas a partir do momento que eu critico, o que eu estou fazendo? Gerando energia mental, pensamento de que continue aí, porque você é isso, você é aquilo. Mas se eu quebro a regra do jogo, o que eu faço? Eu começo a gerar um movimento no sentido oposto, de atrair coisas boas para aquela pessoa. E automaticamente o que acontece, gente? Passa por mim antes de chegar lá. Se passou por mim, eu sou o principal beneficiado. Mas, se eu estou criticando, xingando, o que está passando por mim? O que sai da boca? Porque o coração está cheio, no sentido figurado. O poder da intenção.
mas basicamente o que a gente falou agora. Ressonância, vamos falar isso aqui rapidinho. A ressonância vibracional é um fenômeno que em duas ou mais energias vibratórias se encontram em sintonia e se reforçam mutuamente. É a conexão. No mundo quântico, que se fala de ressonância, é campo vibracional, que a gente se encontra nesse campo. Eu me encontro no mundo espiritual com a minha ressonância vibracional na frequência que o mundo espiritual está. Se eu vibro mal, eu vou fazer ressonância com o mal. Se eu vibro bem, é óbvio que eu vou vibrar com o bem. Essa é a ressonância quântica. É relevante enfatizar a importância de cultivar bons pensamentos positivos, intenções claras e emoções harmoniosas. Vocês concordam com isso? Sim? Influência do pensamento na saúde. Influência do pensamento na saúde. Os pensamentos têm um impacto significativo em nossa saúde física e mental. Pensamentos negativos e estressantes podem afetar negativamente o sistema imunológico, aumentar o risco de doenças crônicas e comprometer o bem-estar geral. Por outro lado, pensamentos positivos e otimistas podem fortalecer o sistema imunológico, promover a cura e melhorar a qualidade de vida. Hoje de manhã eu ouvi um negócio que eu vou falar. Hoje de manhã eu ouvi uma frase que milagre não existe. Milagre não existe realmente. Mas bons pensamentos e boas reflexões é o nosso milagre do dia a dia. Ter bons pensamentos, ter boas manifestações de amor, isso nos faz ficar bem. Independente da situação. Realmente milagre não existe. É o quê? É esperar que Deus faça por a gente o que Ele não vai fazer pelo que está do nosso lado, Ele vai fazer só pela gente? Não. Cabe a mim fazer por mim. Eu não coloco a responsabilidade em Deus. Seria achar que eu sou melhor que todo mundo. A responsabilidade está em mim. E como é que eu faço essa coisa fluir? Através dos meus pensamentos. Sim ou não? Sim. Sim. Isso aqui faz sentido para a gente? Está um pouquinho pequeno, agora que eu percebi. Desculpem. O vermelho está escrito pensamento, o verde é sentimento, o laranja é comportamento e o amarelo é hábito. Se eu penso, eu gero um sentimento. Se eu gero um sentimento, eu vou gerar um hábito. No final, passando por um comportamento. O que é um comportamento? É um hábito isolado. O que é um hábito? É um comportamento implantado, que faz parte já da minha rotina. Olha como é complicado. Olha quanto tem de oportunidade a gente analisar os pensamentos. Quantos pensamentos a gente tem por dia? Vocês já ouviram falar que 95% das pessoas têm pensamentos que nunca se realizam? 95% dos pensamentos que a gente tem, gente, nunca vão se realizar. Durante o dia, a gente pensa muita bobagem. Estima-se quantos mil pensamentos por dia? 70 mil, alguma coisa assim? Não é isso que se fala? 95% disso vai para o lixo. O resto a gente vai dar atenção e fazer alguma coisa acontecer. A gente está quase terminando. O que é o livre-arbítrio? Dentro disso tudo que a gente está conversando. É a capacidade humana de fazer escolhas conscientes e tomar decisões. O que a gente chama de livre-arbítrio no Espiritismo nada mais é resultado ou o nosso direito de tomar decisões. Nós tomamos decisões o tempo todo. Eu tomei decisão agora de balançar o braço, eu estou com o microfone, eu poderia estar contra o microfone, eu decidi estar aqui, vocês decidiram vir para cá, vocês decidiram me ouvir, vocês decidiram me dar atenção, eu agradeço. Ou seja, nós estamos o tempo todo tomando decisões, vamos tomar decisões boas. Depois que a gente viu tudo isso, quais são as decisões que a gente vai tomar? O livre-arbítrio está muito associado ao conhecimento. Se eu tenho conhecimento, se eu vou além das minhas limitações de conhecimento, ou seja, se eu busco cada vez conhecer mais, se eu não me apego a paradigmas antigos, a coisas pré-históricas, se eu estou sempre buscando melhorar tudo à luz de uma realidade do bem, não fazer coisas erradas. Mas se eu estou avançando nisso, o que eu estou buscando? Eu estou buscando bons hábitos, que são
originado dos meus pensamentos. E o conhecimento é o que me faz avançar nisso. Estamos terminando. O pensamento possui um poder transformador, pois nossos padrões de pensamentos moldam nossa percepção, emoções e ações. Quando direcionamos nossos pensamentos de maneira consciente e positiva, podemos criar mudanças significativas em nossas vidas, promovendo saúde, bem-estar e manifestando nossos desejos de metas. Pensa nisso. Traz isso para o dia a dia da gente. Traz essa energia boa. Traz essa vibração boa na cabeça da gente. Não se entrega. Talvez Deus não mude a sua situação, mas Ele está usando essa situação para mudar você. Faz sentido para a gente? Demais. É tudo. Quantas vezes a gente passa por situações na vida que a gente olha para Deus e diz, por que eu? Porque você precisa mudar. Você precisa, de alguma forma, mudar a pergunta. Não é o porquê eu. Porque se a gente pergunta o porquê eu, a gente está fazendo o quê? Vitimizando. Vítima. E se a gente perguntar qual o aprendizado disso? Qual a reflexão que eu tenho que ter disso? Vocês têm alguma pergunta? Sim. Por favor. Eu tenho uma pergunta agora que você falou de saúde e pensamento. Ontem foi falado aqui com a professora do Coral, ela está falando do Ho'oponopono. E qual a sua opinião do pensamento que mudaria uma interação com a pessoa, ou uma saúde, ou uma questão de saúde, alguma coisa física? O Ho'oponopono, ele é um mantra. Se eu penso, eu sinto. Se eu sinto, eu tenho um comportamento. Se eu tenho um comportamento repetitivo, eu crio um hábito. Se eu tenho algum problema e eu começo a praticar o Ho'oponopono, o que é o Ho'oponopono? É uma frase. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Olha que frase. Se eu viro para qualquer pessoa, eu vou virar para o alemão, eu digo, alemão, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. O que eu estou gerando de sentimento para ele? Olhando no olho dele, com sinceridade. O que vai gerar dele para mim? Nós criamos uma sintonia de amor. Quem estiver do lado vai correr. O amor, a gratidão, são um dos sentimentos mais fortes que existem nesse planeta, gente. Ah, Roberto, mas eu estou fazendo o Ho'oponopono e minha família ou a pessoa está na China. Não tem problema. A física quântica nos diz que o entrelaçamento quântico nos une por vibração. Ela vai chegar onde a pessoa estiver, até em outra dimensão, outro planeta. Então, a prática do Ho'oponopono, designada a um objetivo específico, ela é salutar? Sim, que você está emanando positividade, amor, pensamento. Isso vai trazer para você, pelo menos, uma resposta à pessoa. Pode não ser imediata, mas a repetição do comportamento vai gerar um hábito que vai consolidar isso na pessoa. Com relação à cura. A cura é algo bem sensível, até nesse momento que a gente está vivendo. A cura, ela não é uma maldade ou um algo bom para alguém. A cura, ela é um processo que acontece dentro da gente. A cura física, ela depende de diversos fatores. Se a gente for lembrar da palestra do Roberto Rosa aqui, antes da cirurgia do Toflix, ele fala. Não vou nem falar do Roberto, eu vou falar do Cristo. O que o Cristo fez na vida dele toda? Resgatou almas e curas. Quantos ficaram curados? Quantos desencarnaram curados? Porque todo mundo desencarnou, concorda? Naquela época ela não tem mais ninguém. Mas quantos desencarnaram pela doença ou pelo problema que estavam? A sua grande maioria. Por quê? Porque não houve reforma íntima. A maioria das pessoas que fica doente, a doença volta pelo comportamento repetitivo. O hábito. Hábito de quê, Roberto? De comer, de se enraivar, de falar mal,
de ficar brigando, de ficar traindo, sei lá. Qualquer mazela dessa aí que a gente possa trazer para a nossa vida. Não adianta a espiritualidade entrar naquela sala, fazer uma cirurgia fantástica, fabulosa, e a pessoa já sai dali brigando, já sai dali falando mal, ou criticando a casa. Essa casa, não, o horário é terrível, atrasou, enfim. Qual é a reforma íntima? Qual é a proposta? Qual foi a pergunta ali? Faz sentido isso que está escrito ali para a gente? É a mesma coisa. Não sei se eu estendi, eu não respondi. Faz sentido para você? Porque até quando Jesus curava, ele falava, vai em paz e não peques mais. Quer dizer, continue fazendo Mantenha. o que você fala. Reforma. Pois não. Eu não sei se eu entendi direito, mas eu fiquei imaginando tudo isso que acontece com o pensamento está no pressuposto de um cérebro perfeito para gerar esse pensamento. Aí eu pergunto, uma pessoa que está com Alzheimer, por exemplo, avançado, imagina que não tem condição de pensar, de imaginar qualquer coisa. Eu conheci pessoas com Alzheimer, eu conheço, aí, não tem condição de pensar nada. E como é que fica uma situação dessa aí, com relação a gerar esse pensamento positivo capaz de ter tudo isso? A gente está falando aí de um estágio avançado de uma doença. O pensamento, ele deveria ter começado antes. A doença já é uma consequência do pensamento que não era bom. Alguma coisa ali não estava bem, ou nesta ou em outras vidas. Porque o Alzheimer, ele pode ser algo planejado para essa vida, ou pode ser algo que nós criamos a situação nessa vida. Existem as duas possibilidades. Com relação à presença da mente, quando o corpo da gente, a gente perde a coordenação motora, nós não temos mais o poder da fala, nós começamos a ficar meio que congelado. Para nós, isso é uma proteção da espiritualidade para que a gente não cometa mais erros. Ou para a gente cumpra aquilo que está no nosso programa encarnatório, através de passar pela situação. Vamos desvincular a mente do cérebro, só para ficar mais claro. Quem sabe o que é EQM? EQM é a experiência de quase morte, né? Todos os relatos de EQM, que a gente estudar mais a fundo, a gente vai perceber que há um deslocamento da mente em relação ao corpo. O corpo está ali, quase morto, com as funções vitais caindo até parada, e a mente, a consciência, o que aconteceu com ela? Ela foi para algum canto, ela foi para algum lugar. Muitos casos relatam que, ao retornar ao corpo, essa mente, essa consciência, narra situações que ocorreram em salas vizinhas ou em locais vizinhos que elas não estavam fisicamente lá, porque o corpo estava morto. Então, ao nos confrontarmos com uma doença como essa, a nossa mente, a nossa consciência, ela não é destruída. Ela entra num estado de suspensão temporária, por uma ausência de capacidade física. Porque o nosso corpo está aqui, é que nem eu cortar uma perna. Se eu cortei uma perna, eu não posso correr, a não ser que eu bote uma perna mecânica. É a mesma coisa. Se eu danifiquei o meu cérebro, eu vou ter dificuldade também cognitiva de fazer determinadas coisas. Mas não quer dizer que a consciência morreu, que ela saiu dali. Ela só está sem capacidade de reagir àquele corpo. Ela pode estar ali, muitas vezes, deitada em coma profundo, mas o espírito está ali do lado, vivendo aquilo, preso ali. Se ele entra num processo de sono, de desdobramento, ele pode ir para uma outra dimensão. Mas se ele está preso na matéria, o que vai acontecer com ele? Vai ficar ouvindo todo mundo falar dele, planejando o inventário dele para tirar as coisas dele, ou planejando o enterro dele, porque está ali, está passando por isso. A consciência, ela não sai do corpo. Ela não pertence, ela não está presa no corpo, desculpa. Mais alguma pergunta? Gente, eu quero muito agradecer, que a semana de vocês seja maravilhosa, o Mestre Jesus aí com a sua magnífica sabedoria e benevolência nos cubra de amor, de paz, de união, muita luz, de maravilhosos pensamentos, energias fantásticas.
Que essa casa seja abençoada sempre. Cada trabalhador que aqui vem, seja encarnado ou desencarnado, que os trabalhos aqui não parem, independente de cada um de nós, que eles evoluam, que eles acompanhem a espiritualidade e que nós sejamos sempre gratos por isso. Muito obrigado, mais uma vez, que Deus esteja com todos, tá? Então, vamos agradecer aí ao nosso